Olá, eu sou a Júlia Neves, sou a host do GestCast, que é um podcast sobre empreendedorismo, gestão, e eu acabo puxando um pouquinho a sardinha pro lado da saúde, né? Porque eu sou uma gestora em saúde, já atuo como gestora há 14 anos. Hoje eu tô com um convidado, né? Hoje a gente tá no episódio 17 e eu, todo episódio, adoro falar qual é o número do episódio, porque mostra constância, disciplina e determinação pra gente continuar nas coisas que a gente vem fazendo. E olha, espero que eu esteja melhorando um pouquinho desde lá do primeiro, né? Porque a gente vai aprendendo, né? E eu tô falando isso porque hoje o meu convidado tá me dando até um pouco de nervoso. Por quê? Ele é a pessoa que vai sempre estar analisando essa parte de comunicação, de entrevista, né? Ele é um grande diretor de um grande jornal. Eu tô aqui com o querido amigo Fábio Paz. Um prazer estar aqui com ele hoje, que é, né, a formação dele, a formação em Direito, Administração, e ele tem uma pós em Gestão, Marketing, Design e Desenvolvimento organizacional. E eu estava até comentando com ele, né, como a gente, assim, como um gestor, um diretor, né, de liderar pessoas, como que a gente tem que desenvolver muitas habilidades. Então prepara, pega papel e caneta, que eu tenho certeza que, ó, já tô aqui preparada, porque eu acho que esses JustCasts eu acabo aprendendo muito. A cada JustCast eu tô um pouquinho melhor. Muito obrigado, Fábio, pelo seu tempo, por você ter parado um pouquinho todas as suas funções para vir aqui conversar e ajudar a gente a melhorar um pouquinho. Nossa, Júlia, assim, eu tô super impressionado primeiro, né? 17 episódios. Não é muito Nossa, legal? 17 episódios, isso mostra assim, determinação, planejamento. Fico feliz. E assim, a sua desenvoltura também, acho que vai estourar isso aí em nível nacional. Ah, meu Deus. Aí, ó, gente, tô contando com vocês pra me ajudar, hein? E eu já tô de olho até pra fazer um convite pra você aqui, pra você fazer a transmissão. Olha, lá na TV nossa também, poxa. A fisioterapeuta, tá vendo? Tá começando a ganhar outros papéis. Mas eu acho um barato isso, sabia? Porque você sai do seu mundo e você se atira, né, num outro desafio. Isso mostra uma personalidade interessante do seu lado. Assim. Eu acho bacana as pessoas que pensam fora da caixinha e que não apenas pensam, mas colocam também aquilo para funcionar. Né? Tira o projeto do campo das ideias e coloca em execução. Parabéns, Júlia. Você Obrigada. é um desafio e você se expõe. É verdade. Não é isso? Você se expõe, tem que ter coragem. Parabéns. É verdade, porque muito obrigada, né? Principalmente, gente, vendo um elogio desse, já fico feliz, né? Porque eu gosto muito da Brené Brown, que ela fala exatamente sobre vulnerabilidade. Vulnerabilidade, tem um livro fantástico, né? Isso, e é exatamente isso que você falou. Então, às vezes, assim, né, eu sou uma fisioterapeuta, né, que o meu primeiro desafio foi me tornar uma gestora, lá 14 anos atrás, e depois quando começou essas redes sociais, assim, quando eu senti a necessidade das minhas empresas, porque eu nunca senti a necessidade de aparecer como rosto, sempre foi a minha empresa em primeiro lugar, mas eu senti a necessidade das pessoas e de uma tendência que as pessoas buscam mais agora pessoas do que somente um CNPJ. E eu entendi que, de repente, em algum momento, né, a minha empresa ia precisar de um rosto. E nada melhor que fosse o meu, né? Porque senão acaba tornando a gente muito vulnerável no sentido de que a gente perca um pouco a identidade da nossa empresa para outros rostos. E nesse momento eu me senti muito vulnerável mesmo, pensando nisso da Brené Brown falando que é normal que a gente seja muito criticado, mas eu sempre penso assim, sou sempre aberto a escutar mais críticas e entender, mas aquela pessoa que não tá na arena também, que não tá ali tentando, que tá na arquibancada, é difícil ela julgar aquela pessoa que tá aqui tentando. Então, só por eu estar aqui, é lógico que eu vou ter mais possibilidade de errar, que eu vou ter mais possibilidade de repente, mas é porque eu tô aqui no palco, né? Na verdade, nessa arena. E quem tá assim na arquibancada é difícil julgar, né? Então eu acho que é se jogar mesmo numa situação de se expor e de que tá tudo bem errar, né? Só erra quem tá tentando, né? Assim, o erro até faz parte do crescimento.
Sim. A gente tem que evitar os mesmos erros. Sim. A gente amadurece até com esse processo todo. Mas isso que você falou, assim, dessa questão da vulnerabilidade, né? Das pessoas que estão na arquibancada. Mas posso te falar uma coisa? Você inspira as pessoas. Mesmo você com os erros, você está mostrando um caminho para as pessoas, às vezes, que estão na arquibancada e falar assim, nossa, eu acho que também vale a pena me atirar nela. Nossa, eu conheci a Júlia, antes ela não fazia, agora está fazendo. Então, sabe, Júlia, de uma certa forma você inspira as pessoas. E isso é bacana. E inspira para o lado bom. Porque a gente está falando de rede social, e rede social também tem um lado meio doentio, né? Pesado, né? Pesado, que você... Gera, às vezes, quem não sabe lidar um pouco de angústia, depressão, né? De repente, olhar o outro e... achar que sua vida é muito ruim, né? Sim, exatamente, porque a rede social ela pode ser um gerador de inveja, sabe? De uma coisa ruim para as pessoas. E você, quando leva um conteúdo bom, sabe? Olha como que você inspira as pessoas para o outro lado. Porque eu trabalho com comunicação direto, eu fico olhando tudo que você puder imaginar, para além dos sites de notícia, dos jornais, de televisão, das redes sociais, né? De toda essa transformação que a comunicação está acontecendo na comunicação um tempo assim super acelerado. A gente analisa tudo e a gente vê um lado ruim disso também, que está adoecendo as pessoas. As pessoas estão adoecendo. Todo mundo parece que está querendo ser um pouco de artista, todo mundo está querendo ser, sabe, o Neymar do futebol, né, a grande blogueira. Então isso chega para um lado também que adoece as pessoas, porque as pessoas estão querendo ser o que não são. É verdade. Quando você está fazendo o que você é, o seu conteúdo, a sua vida, a sua história, você mesmo falou assim, nossa, eu estou aqui porque eu sou a cara da minha empresa. Olha que bacana isso, sabe? Não tem nada falso, é a sua empresa, é a sua cara, é o seu conteúdo. Então isso, para quem está vendo, gera um valor muito grande. É diferente de quem não tem, aí quer mostrar o que não é. A pessoa que não tem a menor condição para nada vai lá e só porque foi no restaurante, tira foto de um prato ou faz uma coisa, aquilo não é dela. É diferente de quem é e quem tem conteúdo. Eu acho que isso que você falou já é uma grande dica, né, para quem está escutando a gente, porque começar, né, Fábio, como a gente falou, não é fácil. Eu acho que principalmente quando a gente fala de profissionais de saúde, né, as pessoas têm muito medo de entrar no ridículo, né, porque eu acho que começou hoje em dia, até já melhorou um pouco os profissionais de saúde a se posicionar um pouco mais nas redes sociais, porque antes eles achavam assim, para quê? É o quê? É só pra ficar dançando? É só pra ficar sei lá o quê? Isso é ridículo. Então, ou seja, hoje, por exemplo, quando eu me coloco nas redes sociais, é lógico que é um posicionamento da minha marca, mas sempre com o intuito, eu acho, muito genuíno de entender assim que lá no meu início, eu tive a oportunidade de começar num grande complexo hospitalar e fui muito ajudada. E sabe aquela pessoa que está começando agora, de repente, e que não tem ninguém? Que às vezes assim, quem é que vai estar ajudando ela ali? Então eu penso que eu posso ser essa mão, que eu posso estar dividindo coisas que eu já vivi e que eu tive quem tivesse me dado a mão no início e que eu posso ser, né? Você está compartilhando essa bagagem toda, isso, né? E assim, às vezes, por exemplo, tem alguns conteúdos assim que eu sou muito assim, verdadeiro, por exemplo, no sentido que tudo que eu falo assim é o que eu estou vivendo no momento. Eu não consigo falar o que não tá acontecendo. Por exemplo, Júlia, às vezes eu tenho a sugestão, né? Vamos gravar um vídeo sobre isso? Eu falei assim, olha só, no caso isso, na minha empresa tá péssimo. Então, no caso, eu não tô podendo falar sobre isso agora, entendeu? Deixa eu dar uma ajeitada, porque como é que eu vou dizer? Como? Parece assim, como ter um time perfeito. No caso, o meu não tá. Então, não quero falar sobre isso, não. Aí é aquela questão assim, é fácil falar da teoria, né? Isso. É fácil você ser autor de livro, mas, pô, toca uma empresa, né? Isso. Inclusive, então, quando eu fui tento chamado, muito isso, a realidade. Quando eu fui chamado para dar aula na Cândido, eu fui por conta disso. Porque eu tinha formação acadêmica e tinha experiência, né? E na época o coordenador, o professor Júlio Macedo, ele falou assim, Fábio, a gente precisa passar isso para as pessoas. Porque você abre um livro de administração, você pega lá o que é Avenato, você vê o mundo perfeito. Quando você pega toda a teoria que está no livro e coloca no universo de pessoas, sim, e cada pessoa é um universo, real, né? Sabe, que ela vem para trabalhar, vem com os problemas dela, com a complexidade da vida dela, não se encaixa no livro. E aí você pega a teoria e você tem que ir adaptando a cada empresa. Por isso que cada empresa tem uma cultura. Com certeza. E a cultura eu acho que é muito formada
pelo time, né? Pegando um pouco esse gancho, sabe? Você é um diretor, né? Um diretor de um jornal que é tanto impresso como online, tem um canal de TV também por trás. Então, como a gente está falando sobre isso, né? Sobre gerir pessoas, então eu fico imaginando no meu universo, já é complexo, né? Porque a gente tem um time com mais de 120 pessoas, né? Imagina você com um time de jornalistas que são pessoas muito com a mente aberta. Ou fechada. Ou fechada, né? Então, assim, que querem botar a sua ideia, o seu jeito, né? E como assim, por exemplo, imagina, né? Porque imagina se cada um, assim, o jornal ou a empresa, ela também não, ela tem uma responsabilidade, que carrega uma responsabilidade sobre toda aquela informação. Então, gerir um time desse não deve ser para amadores, né? Porque você conseguir dar essa liberdade para as pessoas falarem o que elas pensam, dando a opinião delas, se couber ou se não couber da opinião, falar sobre os fatos, né? Saber dividir muito isso dentro de um jornal, porque uma coisa é uma notícia, outra coisa é uma opinião. Exatamente. Então, totalmente diferente. A pessoa que está escrevendo aquilo ali, ela precisa de se posicionar, porque às vezes a gente está escutando uma notícia, né? Eu como leiga, e aí de repente chega aquele jornalista que a gente só tá querendo escutar a notícia e fala assim, mas eu não concordo. Aí eu tava assim, mas quem tá perguntando se você concorda? Né? Então tem coisas que não cabem um pouco a opinião, tem coisas que são ótimas a opinião. Como que você consegue, Fábio, gerir esse time, organizar isso assim? Júlia, assim, o ponto principal do sucesso do Terceira Via, né, que hoje é o J3 News, é a filosofia que dá base, sabe, na construção de tudo isso lá atrás. Né? Há uma filosofia, há um pensamento que dá base para o nosso sucesso, que é o que foi implementado pelo Dr. Ebert. Respeito à opinião das pessoas. Tanto que o Terceira Via, quando nasceu, ele nasceu porque haviam 2 jornais muito tendenciosos em Campos. Inclusive eu fazia parte de um. Né? E cada um defendia uma tese, uma visão de mundo muito diferente. Então você imagina um campista, ele chegava de manhã cedo, tinha 2 notícias totalmente diferentes, assim, sabe, da visão do que estava acontecendo na cidade. E aí o Dr. Ebert, sabe, incomodado com isso também, falou assim, nossa, eu acho que a cidade merece uma terceira via, um pensamento, sabe, plural disso tudo. Então, o Terceira Via nasce com essa filosofia. E a base do sucesso é essa. É aquilo que estava na cabeça do Dr. Ebert, esse pensamento de dotar a cidade de um jornal imparcial. E olha que barato isso. 10 anos depois, a gente comemorou 10 anos, né? 10 anos depois, o jornal hoje é o de maior sucesso na cidade. É o que tem a maior audiência qualificada. Não é a maior audiência popular, mas é a maior audiência qualificada. A gente fala com o público formador de opinião e a gente alcança essas pessoas com um jornalismo de responsabilidade. Como que a gente chega nisso? A sua pergunta. Esse jornalismo de responsabilidade. Né? Porque, primeiro assim, tem aquilo que é um fato, né? E tem a versão do fato. Aí começa a complexidade. Você, por exemplo, se você passar diante de um acidente, tem um fato ali. Mas e sua opinião, de quem estava certo, quem estava errado. Aí tem a opinião do motorista de um carro, a opinião do motorista do outro carro, tem a opinião do guarda, tem as testemunhas que viram aquilo tudo. Então você fala assim, o que aconteceu? Qual é a verdade? Então como é que você chega nisso? Aí que vem o jornalismo com mais responsabilidade, que é apurar os 2 lados, os 3 lados. E dar voz a essas pessoas. Cada um fala a sua versão. E aí a gente... E você se coloca numa posição imparcial. Sim, porque aquilo passa a ser uma plataforma de divulgação daquelas informações. E isso é noticiar um fato. É noticiar o fato e abrir para as pessoas que participaram daquilo, né, de uma forma ou de outra, emitir a sua visão daquilo que aconteceu. Então a gente enxerga essas pessoas e dá voz a essas pessoas. Então, quando há uma crítica, por exemplo, ao governo, a gente dá voz à crítica e dá voz ao governo. Né? Agora, a gente tem que saber também o que é, se aquilo realmente é uma notícia, ou se aquilo é só uma fofoca, se aquilo é só uma questão política de perseguição, porque tem muitos interesses por trás daquilo. Então, você dar essa qualidade a uma plataforma de informação é difícil. É bem complexo isso. E a gente está conseguindo isso com certo sucesso. A gente consegue dar voz a essas pessoas.
Se você olhar assim, hoje o J3 News é considerado o veículo mais democrático da cidade. Ele ele dá o espaço desde a esquerda para a direita, né? Da direita tem espaço no J3 News, a esquerda tem, o centro tem. Então o leitor ele percebe isso, ele fala assim, nossa, agora vi uma notícia que criticou, agora tem uma notícia que está elogiando, porque tem que elogiar. Né? Aqui tem que criticar, vamos criticar. E o leitor percebe isso. Ele sabe que aquilo ali não é tendencioso, porque quando passa a ser tendencioso, você começa a perder a credibilidade. Isso, você começa a entender que talvez não seja realmente a verdade. Aí passa a ser, aqui tem algum interesse por trás disso aqui. E aí você começa a desmoronar tudo aquilo que foi construído, porque você começa só a dar uma versão de um lado. Aí todo o outro lado, aí começa a olhar assim, olha lá, tá vendo? E aí você começa a perder a audiência, você começa a perder o respeito, e daqui a pouco você fica insignificante. Pensando nisso tudo que você falou, Fábio, eu já logo pensei assim nessas pós-graduações aqui que você fez, porque às vezes a gente, né, precisa de unir um pouco a técnica, o estudo, com, na verdade, a vivência, né? E vendo essa pós que você fez de desenvolvimento organizacional, eu já logo pensei assim, será que essa pós, essa parte técnica também te ajuda a definir assim, por exemplo, quando eu estudo gestão, assim, é sempre, uma pizza tem que dar para um time, então de repente assim, tem que ter um líder para no máximo 5 pessoas, 6 pessoas, então vai dividindo em sublocais, onde na verdade uma pessoa toma conta de poucas pessoas e na verdade esses líderes é que vão se reportando a você. Eu não sei se muito bem foi o objetivo da sua pós, esse desenvolvimento. Você aplica alguma coisa nesse sentido de técnica junto com, na verdade, como é que você faz essa gestão mesmo dessa combinação sua de muita experiência e que tô vendo com muito estudo também? Realmente é uma bagagem, e eu gosto de estudar. Eu gosto de ler, eu sou um viciado em leitura e gosto de ler de tudo. Eu não tenho só um segmento. Por exemplo, eu já li 7 vezes a Bíblia, pra você ter ideia, de ponta a ponta. Mas eu também já li livros de filosofias, eu li livros de, sabe, tudo quanto é de história, de gestão. Então, assim, isso tudo vai gerando um conteúdo que vai virando... ajuda muito a gente no dia a dia, E essa mistura né? toda... tem uma coisa que eu sempre falava na faculdade quando eu dava aula, que são as fases do nosso conhecimento. Né? Primeiro você está naquela fase que você nem sabe que você não sabe. Você nem sabe, a maioria das pessoas nem sabe que não sabem, ela nem alcança aquela coisa assim. Aí você, isso é a grande parte, né? A grande parte. A gente nem sabe que a gente não sabe. Que não né? sabe. E até mesmo a gente que fez um monte de faculdade e tudo, tem um monte de coisa que a gente nem sabe que não sabe. Não sabe. Né? E a gente tem que ser humilde para entender isso, que a gente não sabe de tudo. Aí quando você começa a estudar um pouco, você sabe que não sabe. Isso. Já melhorou? Pelo menos eu já sei que isso existe, já sei, mas que eu caraca, não sei. Eu nunca tinha visto, olha só, eu não sei isso aí. Então você sabe que não sabe. Aí você estuda, eu quero estudar aquilo ali, quero dominar aquilo ali, e você sabe que sabe. Aí você chega num ponto, eu sei que sei. E aí você vai para a última etapa, que quando você faz muito isso, você nem sabe mais que você sabe. E aí chega um ponto de sabedoria. Que as coisas vêm... Esse eu não sabia. Muito legal. Porque depois é uma bagagem tão ainda... grande que você carrega, que você aparece as soluções na sua cabeça, que você nem sabe que sabe, porque aquilo passa a ser um processo de inspiração de toda a bagagem que você vem trazendo dos estudos, da sua vida, das experiências que você passou, um conjunto de coisas aí, por isso que a idade também é importante, né? E aí você não consegue isso mais novo. Uma curva de aprendizagem a bagagem mesmo que você... Né? Nossa, como é que você conseguiu pensar um negócio desse, assim? Então, não é à toa. Essas coisas não vêm, assim, do céu, eu vou te dar aqui uma sabedoria. É uma bagagem que você vai trazer. Uma união, né? E aí você consegue colocar isso na gestão do seu time. Da gestão do meu time. Então, isso assim, gera respeito, né, Fábio? Porque, assim, respeito, eu acho porque que as pessoas percebem que você sabe. Tem essa bagagem, sabe. Né? E aí eu acho que essa autoridade também, não autoridade no sentido de autoridade no assunto. Então o seu time, na verdade, olha para você com admiração de entender que você, primeiro, já tem uma bagagem grande e que você também, quando você conversa com a pessoa, você entende daquele assunto e que você tem uma bagagem para também discutir sobre o assunto. E aí isso gera
é mais fácil liderar pessoas onde as pessoas te respeitam, te admiram de uma certa forma, né? E sabe que realmente você tem uma bagagem para estar ali. E que você pode não tá fazer uma nada, diferença, né? Que aquela opinião sua às vezes pode fazer uma diferença assim, nossa, né? Aí vem essa questão da autoridade e autoritarismo, que é totalmente diferente. Sim. Né? Autoridade é quando você pode falar porque você tem lugar de fala. Né? Você, por exemplo, Júlia, tem lugar de fala de onde você toca. Quem pode falar melhor que você? Sim. Você tem que falar e eu tenho que ouvir. Então isso é autoridade para falar. Autoritarismo é quando você, sabe, quer bater opinião independente de qualquer coisa. Não, essa é a minha opinião e acabou. Isso é autoritarismo. E aí você começa, né, vai para um lado radical, aí você percebe que a pessoa realmente não sabe. Porque ela não precisa... Você está falando sobre isso, estou lembrando de uma jornalista que fala sobre respeito, democracia e autoridade. E aí, quando eu estava lendo sobre ela, eu esqueci, me fugiu o nome, eu vou lembrar. E ela estava falando exatamente sobre isso, né? Porque aí quando ela vai para as palestras assim, fala assim, eu vou ter falando aqui sobre... Era até em inglês o texto, sobre respeito e autoridade. Aí ela fala assim, aquele negócio, né, do que pode, o que não pode fazer. Aí ela pega e fala assim, ou seja, não sabe o que é respeito e autoridade, né? Então, as pessoas normalmente confundem um pouco e têm essa dificuldade, né? Principalmente de um líder, né, Fábio? Porque eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ir conquistando, porque é uma linha muito tênue entre você demonstrar autoridade pela competência, pela admiração, as pessoas te olham e entendem que você é uma autoridade no assunto, mas você não exercer aquela gestão de autoritarismo, né? De medo. Então, eu acho que no início da nossa carreira, às vezes a gente tende um pouco a tentar fazer com que as pessoas nos respeitem pelo medo. E aí depois a gente vai ficando tão maduro e tão assim... A gente entende que a gente realmente pode tocar aquele time e aí a gente começa a se sentir um pouco mais confortável de falar assim, tudo bem eu dizer pra ele que eu não sei. Pelo contrário, eu acho que as pessoas acabam admirando muito mais a gente. Olha, eu não sei, mas eu vou procurar saber. Ou vamos descobrir um jeito juntos da gente poder achar uma solução pra isso. Mas isso aí que você falou é bacana a gente abordar na questão da gestão. Porque o líder, ele também tem que ter coragem para, em determinado momento, mandar. Senão ele não é líder. Uma pessoa que não tem essa capacidade de dar ordem, de mandar, ela não é líder. O líder tem esse ônus e tem um bônus de, às vezes, chegar no momento e falar assim, olha só, gente, parem um pouquinho, agora... Vamos por aqui. É o caminho. Aí, assim, tem um momento da democracia, de você ouvir todo mundo, tem aquela coisa, mas o líder é muito solitário. Sim. Porque no final a palavra sempre é dele. É um líder. Não, e a palavra é dele. Sim. E que pode dar certo e pode dar errado. O Jim Collins fala muito sobre isso, que o papel do líder, né, por exemplo, ele gosta muito de dizer assim, que quando dá tudo certo, né, ele olha na janela e diz que o time é que acertou. E quando dá tudo errado, ele olha no espelho, que na verdade a responsabilidade é dele. Então isso de ser muito solitário, né, o líder, é exatamente isso. É a gente dar parabéns ao time quando todo mundo acerta e quando de repente, quando vai mal, a gente olhar no espelho e falar assim, aonde eu errei em liderar esse time, né? Porque quando há uma falha, aquilo ali mostra que realmente o processo precisa ser revisto. Isso. Né? Então, e isso é em qualquer empresa. Nenhuma empresa está imune, assim, um monte de funcionário, um monte de coisa, um monte de processo, um monte de sistema. Isso é uma autorresponsabilidade do líder, porque é ele que está organizando aquele time, né? Então precisa de ser corrigido. Então, assim, né? lá eu sou bem democrático, mas ao mesmo tempo as pessoas sabem que quando tem que dar um norte, a palavra tem que ser minha, porque senão... Sim, é o objetivo seu lá ali dentro, né? Não tem... E o que você falou assim, né? Eu comando lá um grupo grande de jornalistas, e eu não sou jornalista. Eu sou formado em Direito e Administração, como você falou. Então, para ganhar respeito dessas pessoas, isso foi com muito tempo também, muito trabalho, muito estudo. Então, eles sabem, por exemplo, se eu tiver que sentar e fazer uma matéria, eu vou sentar e fazer uma matéria. Se eu tiver que sentar e fazer um artigo, eu vou fazer um artigo. Você consegue fazer de qualidade. Se eu tiver que sentar e diagramar um jornal, eu sei diagramar um jornal. Se eu sentar e montar um estúdio, eu sei montar um estúdio, eu sei dirigir um programa. Então, assim, não é só falar, não é só sentar numa cadeira. Né? É ter essa bagagem também
Isso que você falou, Fábio, é muito interessante, porque isso é uma trajetória, né? Hoje até a gente, além do JustCast, a gente tem um canal no YouTube, né? E a gente estava gravando um vídeo falando como ser um líder de sucesso no início. Eu acho que era o início do líder. E é exatamente isso. É muito difícil a gente liderar um time quando a gente não tem uma bagagem. É bem Porque, difícil. e o que acontece? Quando você entra liderando, né? Uma das coisas que eu falei assim é que a gente tem que ter uma escutativa. Porque a gente precisa de aprender com aqueles funcionários antigos, quando você não tem experiência, com aquelas pessoas que estão ali, você primeiro precisa de aprender. Você não consegue dizer nada para ninguém que você não é capaz de fazer. Sabe onde acontece muito isso, né? E a gente que atua na administração e gestão assim, são nas empresas familiares. Sim, porque aí de repente aparece aquele o herdeiro filho, apareceu, morreu alguém, ele entrou, puff, aí botou aquela pessoa, mas não viveu. Não, às vezes a pessoa nem morreu, mas assim, só o fato de ser filho, ele já tem direito de sentar, isso. sabe? E às vezes não tem competência, a pessoa né? olha para ele e percebe assim, nossa. Gente, não vai e dar aí certo. você vê realmente o fracasso enorme nas empresas E familiares. o time não apoia, né, às vezes também, não, porque não vê se uma você olhar- uma autoridade no sentido de que ele pode estar ali porque ele sabe de todo o processo, Então, né? eu conheço várias empresas familiares grandes que têm um processo de sucessão sério e que vai assim, os sucessores, sabe, tem que ir passando por um monte de etapa para alcançar cargos dentro da empresa e aquilo vai preparando a pessoa para Sim. manter a empresa. Sim. Não é só pegar e falar, não, o cara que é filho e bota Sim. lá. E eu acho que o contrário também, né, pensando em alguns exemplos assim. Eu passei por isso na O empresa con- do meu pai. Meu pai tinha um monte de loja na cidade de Campos, né? E meu pai sempre quis apoiar muito os filhos. E quando a gente fazia assim 18 anos, meu pai dava uma loja pra gente assim. Sem nunca vocês terem. Eu falei, caraca, eu ganhei uma loja, não sei, 18 anos, sem cabeça nenhuma naquilo, e a loja bombando, entrando dinheiro. Eu falei, eita, Opa! então não tinha a menor competência para estar ali, sabe? Então, eu tive muito sucesso em empresa, mas já quebrei, não quebrei não, porque eu fechei a empresa sem dever nada. Mas assim, tive fracasso também por conta disso. Então, tudo isso é uma bagagem que a gente Sim. leva. E aí você fala assim, nossa, você quer empresa, né, sucessão familiar? Então tem que realmente passar por um processo Sim. para manter a empresa. E pensando nisso também, né, como que é importante, né, por exemplo, hoje, é importante também a gente começar pequeno. E eu acho que isso hoje, né, eu tenho um pouco, uma das minhas dificuldades, né, como gestora, que eu estou aprendendo, porque quando a gente vai crescendo, a gente precisa de aprender a delegar, e isso é uma dor de um gestor que eu acho que começa pequenininho e vai crescendo, porque ele vai sabendo fazer soltando, tudo, né? ele vai ficando agarrado, né? Mas sou eu que fazia isso! Mas calma aí que eu vou te dar, só um pouquinho, vou te deixar Tem que fazer um soltar, tem que pedacinho. E aí quando a gente vai crescendo, né, a gente entende que se a gente não se libertar de algumas coisas que a gente fazia lá atrás, a nossa empresa não vai crescer. Não cresce. Porque a gente precisa de estar nessa posição de crescimento para ajudar a empresa a crescer. E não é tão fácil, mas é muito legal, sabe? A gente mostrar pro time assim, quando ele tem uma dificuldade, ele diz, calma aí que eu vou aí fazer. Tipo, você deixa que eu resolvo, né? A gente sabe, né? Porque a gente vai passando aquilo ali, né, para outras pessoas. E aí, de repente, mesmo quando é muito complexo, né, por exemplo, às vezes, da época da Covid, sim, que foi muito desafiador pra gente, né? E aí, a minha faturista, por exemplo, que o faturamento é uma coisa extremamente complexa, né? E aí ela ficou com Covid em casa e a gente fazia chamada e eu falei, calma aí que eu vou sentar aqui, eu vou enviar esse convênio, pode deixar, conta comigo. Eu sentei na cadeira, eu mesma sentei, e aí a gente ficava de fora, porque ninguém, tipo, gente, Júlia, eu não sei. Exatamente Eu não sei. isso. Então, na hora que ninguém sabe, é você. Exatamente, você falou da Covid, por exemplo. Nós chegamos num momento lá no jornal que ficamos só eu, a gerente comercial e um jornalista. Porque todo mundo estava afastado com atestado. Chegou lá um momento que... Quem fez o jornal? Nós três. Na hora que a situação Sentou, aperta, agora vamos o fazer, gestor, vamos o escrever, vamos líder, fazer. Tem que na resolver. verdade, ele vai Cara, ter que tem que meter a ocupar mão a na massa. posição Aí que você vê ali da onde falta. quem é homem e quem é menino, né? Isso, da onde falta, você vai ter que entrar naquela posição. E só consegue entrar naquela posição
quem está preparado. Então, com aquele que caiu de paraquedas ali, não vai conseguir ocupar as posições, na verdade, que estão... Isso já era a respeito do time. Então, quando alguém fala assim, pô, ela sentou lá e fez. Resolveu, respeita aquela... Isso gera admiração, né? O seu time vai junto com você. Poxa, ela sentou, ela aprendeu, então vamos também. Ó, tô aqui para te ajudar, Júlia, ó, precisa de fazer o quê? Vamos lá. Então, eu senti muito assim, a gente ficou muito junto naquele momento, primeiro porque eles me viram me colocando naquela situação de estar ali, e eu sou muito assim. Então, de se colocar. E aí o time muito... Nos momentos difíceis, o líder tem que estar ali. Sabe? O time... Você vê que nesse período de Covid, eu fui trabalhar todos os dias. Eu não fiquei em home, todos os dias eu estava na empresa. Porque como é que a gente vai dizer para a pessoa ir se a gente mesmo não faz? E o jornal, assim como as empresas de saúde, não paravam, né? O jornal, por exemplo, não parou. Pelo contrário, as pessoas querem informação, né? Como que eu falava para as pessoas ir trabalhar eu tô e em casa, Nossa, todo dia eu ia para lá, sabe? Então, assim, quando tem alguma dificuldade, eu tô junto. Tem que fazer isso. Porque senão as coisas não crescem do jeito que você está falando, né? Da questão do respeito, né? E ganhar esse corpo que é tão importante, que vai fortalecer a empresa para todas as outras dificuldades para frente. Percebe que aquilo ali realmente você pode contar um com o outro. Isso que você falou, as pessoas olham para você, nossa, ela está aqui, a gente pode contar com ela. Exatamente. Mudando um pouquinho de assunto, Fábio, falando sobre, na verdade, isso que você abordou agora, né, que o Terceira Via ele fez 10 anos e com 10 anos ele mudou o nome. Então ele passou de uma transição, né, de um Terceira Via que todo mundo conhecia e pensando em buscar, né, em site, internet, de repente ele vira o J3 News. E como que está sendo isso? Qual é as suas maiores assim dificuldades? Ou se você quiser contar de repente pra gente qual foi, se é uma estratégia ou não, foi uma coisa que realmente precisou de acontecer? E como que está organizando tudo isso na empresa? Porque não é simples a gente trocar o nome de uma empresa depois de 10 anos. E principalmente uma empresa que vem da internet, onde as pessoas buscam, né? Na verdade, por um nome. Então... Como que está sendo isso? Até para aquela pessoa que agora está precisando de trocar um nome, ou que está com algum problema, ou que de repente a empresa está virando outra, né? Como uma empresa grande consegue de repente trocar um nome numa transição? Como que faz isso acontecer? Primeira coisa assim, não é assim, do nada você vai lá e muda porque você, com vontade de enjoei do nome. Nossa, a gente vem num estudo de branding há 1 ano, pra você ter uma ideia, analisando todos esses processos. E por que começou essa ideia, essa necessidade de mudar o nome assim? Porque, como eu falei, quando o Terceira Via foi lançado, lá para o Dr. Ebert, né, teve essa história de 2 jornais muito segmentados e precisava de uma terceira via. Então, naquela época... Fazia sentido esse nome. Totalmente um sentido daquele nome. E o que começou a comprometer esse nome? Né? Foi a questão política. Foi sendo colocado em nível nacional, a terceira via tem que vir... Você abriu o Globo, a Terceira Via está se fortalecendo contra Lula ou contra Bolsonaro. O Terceira Via... Parecia que vocês eram essa pessoa. Parecia, para quem de fora, e a gente quer crescer regionalmente, a gente está crescendo regionalmente, parecia que era um site vinculado a um grupo político. Entendi. Desse grupo Terceira Via, que era contra... tanto um quanto o outro. Que existe hoje. Ficou uma coisa meio que parecia uma coisa politizada. Você abria o jornal e tinha um dia, a Terceira Via se fortaleceu com esse candidato, com aquele candidato. Agora a Terceira Via acabou, porque não teve candidato. Então aquilo... Começou a estigmatizar o nome do jornal. Júlia, chegou um ponto que quando o Bolsonaro veio a Campos, ele não queria dar credencial pra gente. Porque achavam que vocês eram da Terceira Via. Era um grupo Terceira Via, então não queria dar uma credencial pra gente. A gente teve que acionar o segurança dele, porque teve no hospital, porque o hospital ficou de plantão para receber o presidente em caso de emergência. Aí a Marta conseguiu falar com o segurança, falar, olha gente, o Terceira Via não tem nada a ver com político. Então assim, toda vez que você recebia alguém de fora, você tinha que explicar o que é Terceira Via. Entendi. Todo mundo, assim, então aquilo realmente já estava se esgotando naquele processo. E talvez o que você falou, né? Quando a gente pensa, isso é muito importante. A gente já teve um episódio aqui que a gente falou muito sobre marca e como a gente pensar em criar uma marca. E é lógico, né, que é muito difícil a gente pensar grande no início. Mas, né, isso que o Fábio está falando pra gente serve como uma dica para quem está começando a pensar num nome para uma empresa,
que a gente tem que realmente pensar grande nessa empresa. Tem que pensar. Então, às vezes, a gente coloca um nome regional. Então, Local, não é o caso da terceira via, mas, por exemplo, dando um exemplo para quem está abrindo uma marca agora. Então, às vezes, pega e fala assim, ou bota o nome próprio da pessoa, né? Ah, é Clínica Sim. Maria de tal. Clínica Campus Vida. Clínica. Então, aí, pronto, a gente tem que pensar... carimbado aquilo. Isso. A gente tem que pensar que hoje a gente pensa pequeno. Mas que tal a gente pensar grande? Pensar que isso pode ser regional, né? Já projetar que isso pode ser nacional. Então, se isso for regional, dá para tocar com esse nome? Se isso for nacional, dá para tocar com esse nome? Então, eu acho que serve como uma dica para aquelas pessoas que estão começando a pensar num nome, né? O nome é muito importante. Você que tem todo um know-how, né, para falar sobre marketing por causa das suas especializações, de entender que não é fácil, né, Fábio? Você está passando por um processo de mudar o nome quando uma empresa já é grande, mas com objetivos maiores. É importante isso acontecer nesse momento para que vocês consigam crescer de uma forma mais sustentável. E é importante que você falou, porque a gente está fazendo essa mudança no melhor momento do jornal. A gente fez uma festa de 10 anos que a gente parou a cidade. 1.400 pessoas, os formadores de todas as frentes políticas estavam com a gente lá, todo mundo estava naquele lugar e quem não estava lá queria estar. Houve uma disputa enorme, então você mostrou muito prestígio aquele evento. Então, imagina se no melhor momento você trocar um nome, mas tinha que ser. Esse veio um processo muito de estudo muito profundo de branding e reforçado pelo que acontece também nas grandes empresas, que a maioria estão trocando os nomes também. Estão migrando para nomes menores, para nomes mais digitalizados, mais fáceis. Se você olhar assim, antes o jornal Estado de São Paulo, agora é Estadão. Então, nossa, o Estado de São Paulo, super tradicional, virou Estadão. O Globo, G1. Você vai para a Folha de São Paulo, é só Folha. Então, todos o Grupo Bandeirantes, Rede Televisão Bandeirante, agora é Band. Se você olhar assim para todos os veículos, eles tomaram essas decisões de encurtar o nome para, facilitar aquele processo de fixação no mundo digital. Quando você parte para outras empresas, Magazine Luiza, agora é Magalu. Você vai para, um monte de empresa. Ponto Frio, cara, que é um super tradicional, mudou e agora é só ponto. Que é um negócio até estranho, assim. Que fala para ponto frio. Mas como já é tão... Isso que você falou, né? Por exemplo, ela já é tão consolidada que faz sentido ela chamar ponto. Você entendeu? Então é coragem e entender o momento também. Porque as coisas, elas não são muito, eternas, assim. A gente pode mudar. A gente pode ter essa coragem de mudar. E é legal quando você faz isso baseado num estudo. Então, é o que está acontecendo no... motivo, né? E todo embasado realmente. E aí, por exemplo, traduzindo isso em números, assim, a gente aumentou o nosso acesso, tanto nas redes sociais quanto nas visualizações do site nosso, na TV. Então, assim, não houve perda da nossa audiência por conta disso. Por as pessoas não acharem vocês. Porque às vezes a pessoa fica com medo, né? Mas ninguém vai me identificar mais, ninguém vai me achar. Então, mas é incrível que a pessoa vai lá, entra no site do J3 News, mas quando vai falar, fala terceira via. Mas é um processo. Isso. É um processo que isso vai amadurecendo. Até vocês ainda devem ainda. Até a gente ainda assim, fala assim terceira via para localizar a pessoa. Terceira via é J3 News. Mas como o nosso objetivo é regionalizar cada vez mais a empresa. Vocês entenderam que era o momento. Ela com o J3 News, se eu chegar, por exemplo, lá em Cabo Frio e uma reunião com o prefeito, a gente é da empresa J3 News, de imediato a pessoa percebe que é uma empresa de comunicação. Sim. Que é uma empresa que trabalha com notícias. J3 News, não precisa ficar explicando. Agora eu chego lá, o cara do terceira via quer falar, mas terceira via é o quê? O quê? Não tem nem noção o que é. Entendi. Então, como é um processo que a gente está olhando lá para frente, a gente tem que passar agora por essa mudança, por esse baque, essa questão toda dessa transformação e do apego ao nome. Porque a gente tem apego ao nome. Mas quando a gente olha para frente, assim, vale a pena. Faz sentido, né? Faz sentido. Passar por tudo isso agora. Quando eu chegar, por exemplo, na capital, e a gente vai chegar na capital, a gente está construindo esse caminho para chegar na capital, porque a gente quer ser a maior referência de notícias do interior na capital. Sim. Quando alguém lá na capital quiser saber alguma coisa do interior, ele tem que estar, vou ver aqui o J3 News. E aí é muito mais fácil chegar do que terceira via. Entendi. Então faz todo sentido. E tem que ter coragem para, de repente, fazer essa transição no momento
que tem que ser feito No para melhor poder dar um momento. próximo passo. No melhor momento. Se eu fizesse isso lá atrás, quando era muito pequenininho, de repente... Ia perder, né? As pessoas, você ia ter que conquistar um novo público, né? Agora não, agora realmente a gente está num processo bem consolidado. E aí eu volto a falar assim, da visão de Dr. Ebert. Porque quando eu cheguei para ele com um projeto, ele olhou aquilo tudo, ele falou assim, não, tá fantástico, vamos trocar. Eu até achei que ele, por nome, né? Isso, nossa, aquele apego, aquela coisa super... Nossa, ele olhou assim, Fábio, tá perfeito, adorei, vamos tocar. Olha então só. Você percebe que a filosofia por trás é que faz o sucesso, né? E não tem também aquela vaidade, né? Isso é muito importante. A gente não tem vaidade de entender, olha, naquele momento fazia sentido, agora não faz mais. Não faz sentido. Tá ótimo, quando eu olho para frente... É mais importante a empresa do que o ego, né? Porque isso também é uma pegadinha muito grande dos líderes, dos gestores, das pessoas de modo geral, né? Quando o ego vai na frente do objetivo maior, que é o sucesso da empresa. E nem sempre vai ser a sua opinião, nem sempre vai ser o seu jeito, é o que é melhor e que passa às vezes por você. Exato. Então às vezes a sua opinião não é a melhor. E aí que é bacana você ser humilde para entender esse processo, né? Abrir a cabeça, o cara assim, nossa, realmente é melhor. Né? E tá tudo bem. Tá tudo certo, tá tudo bem. Fábio, pensando um pouquinho sobre, né, pessoal assim que tá aqui assistindo a gente que é da área da saúde, e vou aproveitar você, falei assim, até para já fazer uma consultoria para mim mesma, né? Então, já vou aprender mais um pouquinho. Vocês têm, né, no J3 News uma parte do jornal que é o Via Saúde, um caderno, né, que chama, né? Um caderno que é o Via Saúde e que dá muita voz, né, na verdade, a nós profissionais de saúde. Aí eu queria saber de você, assim, o que, por exemplo, se você estivesse abrindo um Via Saúde que não fosse o seu jornal e que, de repente, qual o tipo de matéria que te interessaria em ler? Por que eu tô te perguntando isso? Porque às vezes os profissionais de saúde agora estão se encorajando a produzir conteúdos, a de repente ir para a internet, a de repente tentar fazer uma propaganda no jornal impresso ou no jornal online. Estão começando realmente a entender que o marketing é necessário para divulgação, mas às vezes se perdem muito assim no conteúdo ou como apresentar, ou quer botar só a foto, né, quer só aparecer a cara, ou quer falar de um assunto muito técnico e aí não interessa, não conecta, ou quer passar credibilidade. O que pra você seria uma matéria... A sua pergunta é fantástica, sabe por quê? Porque quando você pensa assim, não, eu vou entrar agora, porque eu entendi a importância do marketing, a primeira coisa é o seguinte, não é só com um anúncio, nem só com uma entrevista. Que você você fala assim, ninguém aconteceu nada. Nossa, não fiz isso aqui, não deu retorno. Porque um processo... Olha, gente, todo episódio 16, hein? Exato, é muito episódio, hein? Então, mas é isso que a gente está falando. Se a pessoa achar que ela vai fazer uma entrevista ou vai bombar uma matéria, não pode até bombar, mas se ela não tiver uma manutenção daquilo, aquilo vai se perder num monte de informação que chega na cabeça do leitor todo dia, toda hora. Por que a Coca-Cola, sendo detentora de 70% do mercado de refrigerante global, continua sendo uma das maiores investidoras em marketing? Porque ela sabe que ela precisa o tempo inteiro ficar fixando aquilo na cabeça do público. Então, por exemplo, qual é a dica? É ter um planejamento de marketing. Fala assim, olha só, eu vou começar com uma entrevista, depois eu vou fazer um anúncio, depois eu vou participar de um programa de televisão, eu vou participar de um programa de rádio, eu vou participar de um evento. E aí, assim, é tudo conectado, porque dentro de um prazo a pessoa vai perceber, nossa, realmente, eu consegui me destacar. E não é com uma entrevista, é com um processo, um planejamento de marketing, que é o que você faz bem. Você está fazendo isso bem. E aí você começa a perceber que não é com um mês, não é com, sabe, não são 2 meses. É um processo. E o resultado vem. Quando você entrar, você tem que saber o seguinte, eu não posso parar nunca. Porque se eu parar de estar atuando nesse... As pessoas vão me esquecer. Porque tem noção do volume de informação que chega na cabeça das pessoas todo dia? Sim. Pode ser pelas redes sociais, no site, na rádio, televisão, outdoor. É tanta coisa que chega. Isso não quer dizer, porque às vezes os profissionais de saúde ainda têm muito essa mentalidade, eu acho que a gente está evoluindo, mas a gente está evoluindo devagarzinho. Eu acho que eles pensam assim, que a competência é soberana e que, na verdade, assim, eu sou bom.
E é por isso que as pessoas vão chegar a mim. Mas não basta ser bom hoje em dia. Você, além de ser bom, você tem que parecer ser bom. As pessoas precisam saber que ele é bom. Isso! Então, às vezes, assim, sabe? Às vezes a pessoa olha, vai estar sentado lá, mas quem que te conhece? No caso, você pega, por exemplo, assim, grandes médicos. Por que eles participam de programas? Por que eles dão entrevista? Porque, sabe, aquilo precisa passar ser para as pessoas. Então, qual é o assunto? Não é um assunto. Não tem, é claro que você vai falar dentro da sua especialidade, dentro da sua especialidade tem N assuntos. E que em um momento vai atingir um determinado percentual do público, aquele assunto. Tem um público que não vai se interessar, mas tem alguém que vai ler aquilo ali. E aí, por exemplo, no outro, aí você vai falar com outro assunto. E assim vai por diante. Não tem então, se você falasse, não tem uma bala de prata. Entendi. Em marketing não tem. Então, se você, por exemplo, fala assim, qual é o conteúdo que engaja? Não vai existir um. Você vai ter que ficar fazendo. A constância para você é que tem mais sucesso do que, de repente, conteúdo. Você imagina um leitor. Ele passa por uma matéria e por ele não estar vivendo aquela situação, não é interessante para ele. Mas ele leu aquilo ali, chamou atenção alguma coisa. Daqui a pouco ele vê aquele rosto de uma outra forma. Exatamente, ou a foto, ou o rosto, ou o título. Aí daqui a pouco ele vê aquilo ali, ele... aquela pessoa escreveu um artigo, aí aquilo vai sendo daqui a pouco presta atenção. Um processo, branding, né? E a gente fala muito em marketing, que é assim, as redes de associação que acontecem no nosso cérebro. Isso é neuromarketing. Quando você pensa assim, quando você pensa em McDonald's, em 5 segundos passa um monte de coisa na sua cabeça. Você falou, eu já São pensei. associações. Já pensei na batatinha frita, no vermelho, no amarelo. Que você pode chegar em qualquer lugar que você não tem uma comida, você vai lá que aquilo resolve o seu problema. Na agilidade, que às vezes não tem muito, mas assim, é um processo. É um pensamento. Então, né? é chamado de rede de associações que são construídas com muito marketing. Sabe, maçante. Muito, maçante para qualquer pessoa. Quando falar o nome McDonald's, tem que lembrar de você. Quando você fala em Coca-Cola, é questão de segundos. Quando você fala, por exemplo, a gente é esportista, amador, quando você fala em Gatorade, nossa, um monte de associação que aparece na nossa cabeça de bem-estar. Então, quando alguém fala assim, Júlia Neves, é essa associação, sabe, da mulher empresária, da fisioterapeuta, da dona da clínica. E é uma imagem que a gente constrói. Vai construindo. Porque às vezes a gente pensa assim, não, deixa as pessoas saberem quem eu sou, mas se eu não mostrar quem eu sou, não é que eu vou inventar quem eu sou. Eu só preciso de mostrar quem eu sou. Aquilo que você falou. Ou a minha empresa, né, que é o grande objetivo. Então, assim, aí as pessoas me conhecem. E não conhecem o falso. Conhecem quem eu sou. Exatamente. Mas assim, a pessoa tem que saber também até onde ela quer ir. Isso. Às vezes pessoas, isso é um planejamento, né? Não, eu quero ser pequenininho mesmo. Tá ótimo, tá tudo bem. Tudo certo, fica aqui. Isso, beleza. só não reclama. Agora, quando você quiser realmente... crescer. Porque eu acho que principalmente na área da saúde, quanto mais conhecimento você compartilha, mais você está ajudando a população. Sim. Você imagina, Júlia, nesse mundo que a gente vive de fake news, em que as pessoas acreditam em tudo que vem pro WhatsApp, o grupo do tio, o grupo da tia. A gente sofre muito com isso, com as fake news. E você imagina na saúde isso. A gente vê assim como que caiu a questão da vacinação das crianças, sabe? Na vacinação das pessoas, por falta de conhecimento. Então, às vezes, quando a pessoa se posiciona, ela está ajudando a população. Eu aqui no JustCast a gente recebe muitos profissionais de saúde e eu falo muito sobre isso, assim, né? Porque normalmente as pessoas que acabam vindo são posicionadas, né, das redes sociais e eu falo assim, eu dou sempre muito parabéns, né, sabe? Porque hoje você poder parar um pouquinho do seu tempo e a gente para pra pensar assim, mas ganha Rio de... Não ganha, eu não ganho nada, mas eu acho que assim, se eu puder contribuir com uma outra pessoa, se eu puder ajudar, porque eu acho que a vida é isso, a vida é você dar, você recebe, então eu acho que é uma forma, né, da gente poder estar dividindo com outras pessoas onde a gente já tá, porque tem gente que ainda não chegou, e eu acho que eu aprendo tanto, eu acho que é uma rede. Eu, por exemplo, sou uma super consumidora de podcast. Gente, eu aprendo tanto, e eu paro pra pensar assim, e aí eu paro pra pensar assim, falei, gente, informação de graça, mas eu não consigo ir em São Paulo, eu não consigo escutar, sei lá, gente, não existe quem você não aprenda, quem você não encontre numa rede social. Então, é complicado, é difícil, nem tudo você pode, mas eu acho que assim, democratizou muito o conhecimento. Então hoje, se você quiser saber com o bam da gestão, você vai encontrar um podcast. Vai ter alguma coisa com isso. Gente, é uma aula.
Tem hora, e eu sou a louca assim, entrou no meu carro, vai estar tocando, vai estar falando podcast, até as crianças, eu falei, calma, deixa eu desligar pra eu poder conversar, porque enquanto assim, às vezes a gente acha que a gente não tem tempo de estudar, eu estudo todos os dias, então eu leio todos os dias e eu escuto um podcast todos os dias, então eu entro no carro, o podcast começa, nem sempre eu consigo terminar, aí quando eu chego no destino, às vezes eu ainda fico um pouquinho no carro, falei, ai, deixa eu só acabar essa parte. Fecha sinal. E a vantagem é essa, você pode parar, você pode, né, continuar depois. Antigamente eu vivia louca no trânsito. Ai, que saco, meu Deus, eu tô atrasada. Agora, eu ligo aquilo, dou risada, alguém que tá do lado, falo, gente, quem é essa doida rindo? A pessoa falou uma coisa, eu falei, gente, meus amigos estão aqui, eu tô dirigindo, tô aqui num bate-papo, tô participando. E eu super aprendo ali. É muito bom. Sim. E eu acho também que assim, aí depois eu vou lá na rede social da pessoa e falo assim, nossa, esse podcast aprende demais. Aí a pessoa, nossa, você gostou? Aí aquela pessoa assim, tão inatingível. Pois é. Falou com você, respondeu você. Ou abre uma caixinha de pergunta, você vai lá e pergunta uma coisa que tá super importante pra você naquele momento. É uma coisa decisiva da sua empresa. Democratizou muito. Aí você consegue ir lá naquele super gestor, naquele cara... Referência, né? Referência, vai lá e faz uma pergunta, ele te responde. Aí eu falei assim, você toma até um susto, né? Aí não, aí você pega e fala assim, caraca, aprendi, já sei o que fazer. Então, às vezes quando eu vou escutando parte, chega em casa e falo assim, já sei o que fazer, já sei. Aquele problema que eu tava, e eu sou muito assim, por exemplo, tô com dificuldade de gestão de time. Aí eu vou lá, só escuto sobre gestão. Aí eu pego aquela pessoa, aí eu rodo todos os podcasts com aquela pessoa. Aí quando a pessoa vai falar de novo do podcast, eu falo assim, já sei esse assunto, você já falou do outro, entendeu? E aí eu fico fera naquela pessoa. E aí você é focado mesmo, hein? Aí eu pego, por exemplo, tava com uma super dificuldade de gestão de pessoas. Aí já escutei o Vabo, que é um super cara de oratória, enfim, aí aprendi um monte de coisa com ele. Aí depois eu vou pra outro de gestão de pessoas que é referência. Tô numa fase, você já viu, né? Gestão de pessoas tá pegando aqui pra mim. Aí eu começo a estudar e a escutar podcast, ler sobre aquilo, fico só naquilo, por quê? Ali é o que eu tô vivendo hoje no meu dia a dia. Então aquela informação, porque eu acho que às vezes as pessoas desistem um pouco de ler ou de escutar podcast, porque elas não veem o que está acontecendo com elas no momento. Então, às vezes a gente pega um livro, você que também gosta muito de ler. Às vezes não é que o livro é ruim, mas não é no nosso momento. A gente abre aquele livro e por isso que eu leio um monte ao mesmo tempo. Eu leio 2 ao mesmo tempo só. Eu leio um monte ao mesmo tempo. Minha cabeceira tem um monte de livro. Dependendo do assunto, eu leio leio 2. Antigamente, eu sempre, por eu ser muito assim, eu achava que tudo que eu começo eu tenho que terminar. Aí parecia uma doideira. Aí agora eu peguei e falei assim, eu dou chance ao livro até a página 20. Eu também faço isso também. Aí eu começo a ler o livro. Se eu percebi que aquilo não gosto, eu paro. Na página 20. Até ali, não me conquistou, parei. Aí eu guardo aquele livro. Isso aconteceu com o livro que eu li rápido e devagar. Gente, aquele livro eu peguei pra ler 3 vezes. Agora eu concluí, amei. Por quê? É um momento, eu não tava no momento. Não é que o livro é ruim. Mas é porque às vezes a gente não tá. Então as pessoas às vezes desistem de ler ou de estudar porque elas leem e estudam coisas que elas não estão vivendo. E aí aquilo não faz sentido, ela não consegue encaixar aquilo no dia a dia. Mas Júlia, posso falar com você? Muita gente não lê, não estuda... diariamente, né, constantemente. É porque não dão valor a conhecimento, dão valor a diploma. Então quem gosta de conhecimento faz isso, né? Não para de ler, não para de estudar, porque ama o conhecimento. Não quer um diploma. Ama aprender, E a maioria das pessoas só querem concluir as coisas para ganhar um diploma. Só para falar assim, nossa... Você que é professor deve ter muita experiência em relação a isso, eu dei né? aula em faculdade por 11 anos. Eu olhava para as turmas lá com 50, 60 pessoas... Tem gente que só quer passar de ano, né? E eu falava para as pessoas, olha só, vocês querem um diploma? Vocês vão ter um diploma, porque hoje em dia quem não tem diploma é muito difícil. Você faz mais ou menos uma faculdade, você sai com um diploma na mão. E aquele diploma vai te dar o quê? Só vai te permitir você preencher lá na questão da vaga que você tem um diploma. Então você se torna apto para fazer uma entrevista. Então vamos lá. Eu tenho um diploma, então eu posso me inscrever para tentar entrar nessa vaga. Beleza, você vai para uma entrevista, você pode até passar pela entrevista. Mas quando você entrar lá na empresa, você não vai andar pendurado com o diploma. Esse diploma não vai valer nada dentro da empresa. O que vai valer lá é o resultado que você vai entregar. Sim. E isso você não vai aprender de uma hora para outra. Você tem que ter conhecimento, tem que ter bagagem. Conquistado, diploma né? É muito fácil. Então eu acho que isso vai muito também, sabe? A vontade, o valor do conhecimento em si, o brasileiro não tem muito. Você olha, a maioria, infelizmente, é isso. E uma coisa assim que a gente estava até conversando antes de começar e que você falou, né, que a gente gosta de fazer esporte assim, eu acho que vem muito disso assim, de que é uma educação assim. Eu acho que se a gente puder falar assim, nós que fazemos esportes, se a gente puder falar alguma coisa assim, é que as pessoas incentivem as crianças a fazer esporte, porque eu acho que
uma mente forte mora num corpo forte. Disciplina, né? Isso, eu acho que o esporte, né, ele traz um pouco essa perseverança que a gente leva para a vida. E eu queria que você contasse um pouquinho, assim, dessa experiência que você tem com o esporte para sua vida, assim, de trabalho, assim, como que te ajuda, o que que faz, quando você entrevista alguém para estar trabalhando, se de repente você leva em consideração se ele faz algum tipo de esporte. Levo. Conta pra gente. Na verdade, quando eu vou começar de trás para frente, né? Quando eu vou entrevistar alguém, quando eu vou bater um papo com alguém para contratar, eu quero saber para além do diploma. Eu acabei de falar que diploma é a coisa mais fácil do mundo, mas principalmente com um jornal, eu preciso saber se a pessoa é interessante, se tem criatividade, se tem, sabe, se tem conhecimento, qual é a bagagem cultural dela, que não está no diploma. Então eu realmente converso muito para conhecer a pessoa. E aí eu entro na questão do esporte, que eu sei o que o esporte faz, né? A questão da disciplina, da resiliência. Então isso é bacana. Então de trás para frente eu olho, converso muito mais para fora do diploma do que para dentro do diploma. Em relação às minhas práticas esportivas, assim, eu desde novo eu faço esporte. Nunca parei assim. E eu fui assim, engraçado que eu vou mudando um pouco das minhas prioridades nos esportes. Tem época que eu fico muito no ciclismo, aí eu curto demais aquilo, né? Corrida e tudo mais. Mas o que eu gosto mesmo é o montanhismo. O montanhismo me conquistou, assim, completamente. O montanhismo de altas altitudes, quando a gente vai acima de 5.000 metros. E aí todos os outros esportes, eles passam a ser só um preparo para eu ter condição de subir a montanha. E subir a montanha, para mim, a pessoa fala assim, Fábio, você é maluco, você passa perrengue, você quase que morre, você sofre bastante para chegar no topo de uma montanha. Para que isso? Para chegar lá e ficar 10 minutos de descer? Eu falei, porque não é a questão de subir, é a subida. É o caminho, né? A vitória está na subida. Isso é a vida, né, Fábio? Sabe? E aí a montanha te ensina muito, em todos os sentidos, principalmente, né, o que a gente estava falando, é o equilíbrio emocional. Porque você pode ter a preparação física, você pode estar com um guia espetacular, você pode estar com todas as suas bagagens, os equipamentos, mas se você não tiver o equilíbrio emocional numa montanha, você se desespera. Você se desespera, porque é realmente um ambiente desafiador. Vida ou morte, né? Ali, vida ou morte. Você passa por pessoas passando mal do seu lado, você passa por pessoas sendo resgatadas, você passa por pessoas que podem estar morrendo ali, acidentes, você vê tudo aquilo ali. E se você se desesperar... E a mente começa a te dominar. Você tem que então você tem que ter muito equilíbrio emocional para você chegar no topo de umas montanhas mais difíceis. E aí, quando você desce, você volta diferente. Tem um ditado que diz que você é muito do resultado, a sua vista é muito do resultado das montanhas que você subiu. Então, onde a sua vista foi? Quando você olha assim, sabe, você olha para baixo, você vê tudo aquilo que você passou. Então, quando você desce diferente. Cada montanha que você desce, porque subir às vezes você sobe, né? Tem que descer também. Uhum. Então, cada montanha que você desce diferente. Você desce com uma bagagem muito transformadora na sua vida. Muito. Você passa agora a olhar tudo de forma mais equilibrada. Você passa por dificuldades aqui. Não, a gente consegue resolver isso, calma. Vamos olhar isso de uma outra visão. Vamos sair da caixinha. Vamos ver quais são as alternativas para resolver os problemas. Então, eu me encontrei demais no montanhismo. Demais. Porque realmente não é um passeio de bicicleta. Não é um passeio de bicicleta. Não é uma coisa que te transforma, né? A cada montanha, e né? que te coloca realmente entre vida e morte. Uhum. É complicado. Então é ali que é onde você realmente se desafia, né? E quando você volta entendendo que você está preparado de repente para qualquer outro desafio, né? Isso. É assim, chega a ser até perigoso, porque você vai se desafiando cada vez mais, né? Uhum. Eu fiz a 5.000, eu fiz a 5.300, 5.800, 6.000, e meu objetivo é chegar a 7.000 metros. Então, assim, você também vai se desafiando mais. Cada vez mais. E eu já passei por situações que me coloquei em risco de morte mesmo, assim. Uhum. Bem complicado. Quando eu fui no Kilimanjaro, eu quase que morri na descida da montanha. E aí vem a questão do equilíbrio emocional. Eu passando uma dificuldade enorme, a minha cabeça é o seguinte, Fábio, se você não descer, você vai morrer, calma, vamos encontrar o caminho. Então você tem que ter calma. E se imagina, num momento desesperador, você tem que ter calma.
Olha como é que você transforma seu espírito nisso. É bem complicado. Eu gosto de uma frase, né, do Thales Gomes, que ele fala assim, né? É a gente aprender a ficar confortável no desconforto. E isso prepara a gente muito pra vida. Sabe naquele momento assim que a gente tá sem ar, ou que ele fala porque ele faz jiu-jitsu, eu acho, e aí de repente quando tem alguém em cima querendo passar essa guarda, é você tentar ficar confortável naquele desconforto. Pra pensar. Porque se você desespera, acabou. Então, ou seja, dentro de todo esse desconforto, calma, Pensa como sair daquilo. Se você não pensar como sair daquilo, e aí você desespera. É isso que esses esportes, a chance de sobreviver. Desafiadores, eles ensinam isso. Pensa como sair disso. Isso. E aí você imagina, você numa situação real de vida ou morte, ou de vitória ou derrota, essa questão toda, quando você traz para a vida de uma gestão, você também, nossa, como que eu vou sair disso aqui? Calma, alguém tem solução. Ou é uma solução técnica, ou é uma solução humana, mas solução tem. Sim. Então a gente tem que encontrar a solução. E escutando você falar isso, né, eu acho super interessante, assim, tava até comentando aqui com o Salvador antes de você chegar, que buscando um pouquinho sobre você, eu achei super interessante que às vezes, né, todos nós acabamos buscando um pouco de um equilíbrio assim, né, do trabalho, na verdade, desse lado assim de corpo físico e o espiritual. E eu acho que você consegue desenvolver essas três coisas, porque você é bem sucedido no que você faz. Você tem um corpo forte como um pensamento desse perfil atleta e ao mesmo tempo você não esquece o seu lado espiritual. E isso é muito legal, porque às vezes alguma dessas balanças acaba desequilibrando um pouco e pesando, né? Eu tô muito bem lá no meu trabalho, mas meu corpo, minha parte física tá péssima. Eu tô muito bem na minha parte física, mas meu espiritual, eu cuido do meu corpo, mas eu não cuido muito bem da minha parte espiritual. E eu achei super interessante como você consegue equilibrar isso, né? Porque dentro disso tudo que ele faz, gente, ele ainda é um missionário, né? É o que eu mais gosto. Isso, exerce uma função dessa missão assim humanitária. Queria que você falasse um pouquinho sobre dessa sua parte espiritual, e eu vejo que como Deus é presente em todas as suas falas, como Deus é seu amigo, como você, esse lado espiritual seu te guia, é tão presente em você. E para fechar assim no nosso papo sobre o Fábio, assim, pensar que como você consegue assim essas três coisas assim nesse equilíbrio assim bom, né, de entender que você lidera um time que requer pulso, força, mas ao mesmo tempo você consegue ser determinado, encontrar seu tempo para cuidar do seu corpo e ao mesmo tempo você consegue cuidar do seu espírito, porque às vezes as pessoas acham que isso é impossível. Que uma pessoa bem-sucedida no trabalho, ela não vai ter tempo de cuidar do corpo. Eu acho que é o que eu mais escuto. Mas eu não tenho tempo. Trabalho o dia inteiro, não tem tempo de fazer uma academia. Por isso que às vezes perde a saúde, tá gordo. Ainda tem que desenvolver o meu lado espiritual? Meu Deus, como assim? Quem é esse super-humano? Tá aqui na nossa frente. Deixa ele contar a gente. Não. Mas assim, eu venho de uma bagagem familiar também muito bacana nesse sentido. Eu, quando era criança, meus pais, todo domingo me levavam para a gente visitar os asilos. Todos os asilos, né, dos idosos, dos cegos. Antigamente era chamado, né, asilo dos cegos. Depois virou educandário. Então eu fui crescendo, interagindo com essa situação social que meus pais me levavam. Criança às vezes não gostava muito, queria ficar brincando na rua, né? Mas a gente vai percebendo como que é importante também a educação dos pais na vida dos filhos. Como que os pais eles são exemplos pra gente. Aquilo foi guardando, sabe? Aquilo foi ficando dentro de mim. E aí fui cuidando do meu corpo, a gente vai crescendo, a gente vai se distanciando um pouco dessa questão de religião, porque você tá jovem, você quer ganhar o mundo, né? Outra coisa. E aí eu rodei muito o mundo, sabe, Júlia? Eu fui bem sucedido. Então eu conheço mais de 50 países. Eu penso nos países mais luxuosos, ambientes luxuosos, visitava tudo isso. E aí chegou um momento que aquilo começou a me incomodar e eu olhava para a minha vida e falei, gente, eu preciso voltar nisso aqui. Isso está desequilibrado. E é uma percepção que você às tem. Vezes um vazio, né? Parece que tá faltando alguma coisa. E o Espírito fala isso com você. Em momento nenhum ele te abandona, mas ele fala com você isso. Então chegou um momento em que eu virei para um pastor amigo meu, eu falei, pastor, eu queria fazer uma viagem missionária. Aí,
viagem, Fábio, você, né, empresário assim? Falei, quero. Mas você quer ir para onde? Eu quero para o lugar mais pobre que você puder mandar. Eu preciso dessa experiência de não apenas falar, ou ajudar, ou tirar o dinheiro, mandar para as pessoas, que eu sempre ajudei, mas dando dinheiro, oferta e tudo mais. Mas eu queria, para além disso, eu queria viver. Doar seu tempo. Eu queria conhecer esse lado. Então eu saí do lado mais luxuoso, né, das viagens, tudo, e fui para o lado mais conhecer a realidade de coisas que eu nunca imaginava. E aí surgiu uma oportunidade de eu fazer a minha primeira viagem missionária para Guiné-Bissau, que é o 5º país mais pobre do mundo. Então você imagina você chegar no 5º mais pobre do mundo, gente, o país inteiro é como se fosse assim, uma favela. O país inteiro. Você conversava com as pessoas, você imagina, Júlia, você conversar com um adolescente de 12 anos, 13 anos, 15 anos, e ele olhar para o futuro dele e não ter a menor possibilidade de mudança. Porque para onde ele olha, não tem oportunidade. É miséria o tempo inteiro. Miséria, miséria, miséria o tempo inteiro. Então não tem esperança para essas pessoas. Não tem. Aí a única coisa que eles acordam querendo fazer é sobreviver. Eles comem assim, eles trabalham para sobreviver. E aí aquilo realmente foi falando muito forte para mim. Tudo que eu podia ajudar a determinada comunidade, nem que fosse uma pessoa, uma família. E eu comecei a mergulhar muito fundo nisso, aí me estudei muito também, sabe? Aí fiz viagem missionária para Guiné-Bissau, para Tanzânia, 2 vezes na Tanzânia, 2 vezes em Moçambique. Fui para o Camboja, onde tem o maior índice de prostituição infantil do mundo. Então a gente atuou muito forte também. E fui para o Nepal, onde também a gente tem um trabalho lá enorme, mais de 1.200 crianças sendo atendidas nos projetos que retiram crianças de prostituição infantil. Então você começa a receber tanto amor, tanta coisa boa. Tudo que você doa não é nada em relação ao que você recebe, e aquilo passa a ser uma coisa que você não consegue viver mais sem. Sabe? Você não consegue, porque o que você recebe é muito mais do que eu sentar na mesa de um restaurante luxuoso e ter uma comida melhor do mundo. A sensação. Não, sabe, Júlia, você não tem noção de você ouvir de uma pessoa assim, nossa, você é resposta de oração. E quando a gente vai para esses lugares, o que mais você ouve é que você é uma resposta de oração. Alguém do outro lado, lá do outro lado do planeta, orando, pedindo ajuda a Deus. Isso Senhor, manda alguém, por favor, estou precisando de um remédio, estou precisando de uma comida, estou precisando de esperança, estou precisando de um abraço, eu estou mal. Alguém ora. E essa oração não bate, ela não bate no teto, ela vai para o coração de Deus. E Deus olha para baixo assim, quem que eu posso mandar? E Deus chama, fala assim, quem que eu posso mandar? E aí aquele que diz sim, vai. E um dia eu disse sim. Falei, não, eu vou. E aí quando você vai, você entende esse processo, assim, nossa, alguém orou, Deus vai, toca no seu coração e você atende aquela pessoa. Nossa, você faz parte de um ciclo que não é só o material. Você entra uma outra esfera, e eu oro para que as pessoas entendam isso, cara. Como que você pode entrar nessa esfera, nesse círculo, e aí entra naquilo que você falou, tudo faz sentido. Nada mais falta, porque você está dentro de um contexto, sabe, que fecha o corpo, a alma e o espírito. E isso, assim, é só dizer o sim, fala assim, Senhor, me mostra onde que eu posso ir, onde eu posso ajudar, e você não precisa ir para a África, você não precisa ir para o Camboja, você pode atravessar a rua e ser resposta de oração para um cara que está do outro lado da rua. Você pode ser dentro da sua família, você pode ser dentro da sua empresa, ser essa pessoa, sabe, que desenvolve essa sensibilidade de ser usada por Deus. E aí, é um ciclo que não para. É um rio que vai passando, e você vai compartilhando aquilo, e aquilo vai te tornando uma pessoa melhor, você vai tendo uma visão melhor, e aí vai. Eu acho que o que você está falando às vezes é que às vezes as pessoas pegam e falam assim, né? Ai, mas Deus não conversa comigo. Deus não fala comigo. Eu queria que Deus... Eu pergunto, mas Ele não me responde. Eu peço, mas Ele não me diz. Eu acho que primeiro, né, a gente precisa se abrir para escutar. Às vezes a gente precisa, isso que você falou, por exemplo, assim, às vezes vendo o quanto longe você foi para ajudar, e às vezes a pessoa que pode estar escutando a gente falar assim, mas eu não posso sair, tenho filho, não consigo, Assim, mas o que você pode?
né? Então, às vezes, quando a gente acorda assim, a gente pega isso que você falou é muito poderoso. A gente falar assim, Deus, me mostra alguém que você acha que eu possa ajudar. E sabe assim, que a gente encontra muitas pessoas que a gente pode ajudar. Mas você entende que às vezes dentro de todo o trajeto tem uma que mexe com você? Sim. É essa que você tem que ajudar. Sim. Então, porque às vezes a gente fala assim, mas eu não consigo ajudar todos. Mas vai ter uma que vai mexer com você. E que você vai fazer diferença na vida dela. Não, eu acho que é ela que mexe com você. Não, porque é esse ciclo, essa troca. Olha, eu às vezes eu passo por alguém, aí, por exemplo, tem hora que a gente passa assim, tem pessoas que não tocam a gente. Tá tudo bem. Mas sabe aquela que toca, tem a sensibilidade pra perceber que ela tocou você? Sim. E aí, às vezes, eu ainda sou assim, ó, passei, aí eu fico assim, prestando atenção, mas passei. Aí depois eu falo assim, meu Deus do céu, agora eu vou ter que voltar. Pra que você não parou na hora? Aí eu fico, aí vou lá. Aí teve um dia que eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu vou lá, compro alguma coisa, eu falei assim, Deus, olha só, você falou que era pra ajudar, comprei, agora você me faz achar. Você aparece com essa pessoa, porque como é que eu vou achar de novo? Porque eu vi, aí, por exemplo, vi ali naquele momento, aí aquilo me tocou, aí eu já pensei, eu falei, eu vou lá na rua, vou comprar sei lá o que, eu vi a necessidade da situação. Aí eu falei, agora eu preciso de encontrar a pessoa de novo, né? Aí eu já faço um bate-papo com Deus, eu falei assim, olha só, você me tocou, você falou que era pra eu ajudar, então agora eu preciso de achar essa pessoa. E, gente, é super engraçado. Nesse dia que foi especificamente isso que eu fiz, eu fui lá, saí, comprei, gente... Eu tinha um trajeto que eu tava atrasada, aí a pessoa tava em outro lugar. Eu falei assim, agora eu vou ter que rodopiar. Quando eu entrei no lugar só pra fazer, a pessoa tava ali. Aí eu falei, aí eu peguei e falei, ainda fiz assim, ó, toca aí. Deu certo, já botou a pessoa aqui, né? Tá bom. Aí eu abaixei o vidro, entreguei. Aí era uma mãe com uma nenenzinha. Aí comprei coisinhas assim de criança, todinho, biscoitinho. Imagina a felicidade. Danoninho. E aí quando a criança viu, ela falava assim, é pra mim? É pra mim. Gente, isso paga. Aí, por exemplo, foram 20 minutos que me atrasou da onde eu tava vindo. Corri, deu tudo certo. Não vai esquecer e aí isso eu nunca. acho que... e eu acho assim que... acho que a gente desenvolver intimidade com Deus. Eu acho que é quando eu peguei e falei pra ele assim, a gente vai encontrar, parece até ser meio soberbo, agora você me faz encontrar. Mas sabe aquele assunto de amigo? Eu acho que é assim que eu tento. Eu sei que às vezes esfria um pouco, mas a minha relação com Deus é aquela assim de amigo, de entender assim, ó, tamo junto, hein? Então agora eu fiz, você me ajuda, eu te ajudo e me usa. Isso que você falou, assim, é o princípio de tudo. É começar a desenvolver a capacidade de enxergar as pessoas. Isso é forte, você enxergar as pessoas. Num mundo tão louco, acelerado, a gente não olha. É um mundo de medo. Você às vezes fica com medo de abaixar o vidro do carro e ajudar alguém. Mas então, quando é a pessoa que te toca, você não tem medo. Não tem medo. Eu tenho uma experiência lá em Moçambique, né? A gente chegou lá e eu sempre organizo muita logística, porque quando eu vou, eu levo um grupo. Eu levo um grupo de médico, dentista, um monte de gente assim que vai ter essa experiência com a gente. Que pode ajudar, né? De qualquer forma. A pessoa, Fábio, eu não sei o que eu vou fazer lá. Não, mas Deus vai te mostrar. Vai que Deus vai te mostrar. Não vai faltar coisa. Não vai faltar coisa e sempre acontece isso. Aí eu contratei um motorista, que era um rapaz, uma van muito velhinha, porque na África não tinha nada muito legal. E ele era um rapaz muito legal, muito ativo, muito assim, participativo, queria ajudar todo mundo. E quando eu fui no supermercado um dia, para comprar comida para fazer distribuição nas comunidades, eu virei para ele e falei assim, olha, pode pegar o que você quiser aí. Aí, eu falei, pode pegar, cara, a gente está comprando aqui, escolhe o que você está precisando de alguma coisa. Ele olhou assim e falou assim, não, mas ele ficou tão paralisado, e aí ele com dificuldade de aceitar até aquilo, foi lá e comprou um monte de coisa, tá tudo certo, e para mim aquilo foi natural. A gente terminou aquilo ali, comprei, fomos para a comunidade, distribuímos, passamos mais uns dias lá. No último dia, na confraternização nossa, ele pede para falar. E ele começa a chorar. E ele fala assim, eu queria falar para os amigos aqui que Fábio foi a primeira pessoa no mundo que me enxergou. Olha só. E eu fiz aquilo natural, eu não fiz aquilo nada. E aquilo assim... Aí parei, até eu estava comendo a pizza, eu parei assim... e ele começou a chorar. Foi a primeira pessoa no mundo que me enxergou. Porque eu estava ali, ele poderia comprar comida, simplesmente eu estava servindo ele, eu estava recebendo para estar ali, e ele olhou para mim e me enxergou. E aquilo assim tocou ele profundamente, e aquilo me tocou também, porque me chamou até a atenção
como que a gente tem que desenvolver esse olhar para as pessoas que estão, às vezes, à nossa volta. Olhar para alguém que está na volta, você está precisando de alguma coisa? E assim, isso está faltando muito na humanidade. A gente enxergar as pessoas que estão à nossa volta. É verdade. Olha, que papo, hein? Que, assim, acho que a gente termina, assim, né, caminhando para esse finalzinho desse podcast com a sensação, assim, de que como é bom a gente ter experiências, de escutar outras pessoas, como a gente aprende, como a gente troca, que eu, com certeza, tô saindo melhor desse podcast e tenho, assim, tenho muita vontade que você também, que está escutando a gente, ou está assistindo a gente, que saia também com esse sentimento, assim, de que a gente seja o melhor que a gente pode ser em qualquer área da nossa vida. Eu acho que tanto no nosso trabalho, eu acho que é sempre um olhar assim, como eu posso melhorar? Como eu posso ser melhor? Porque eu acho que a gente vem ao mundo, né, pra gente, não é pra gente ser o mais rico, o mais bonito, o mais... Eu acho que o objetivo que a gente vem no mundo é pra evoluir. Evoluir como... Não é... No final de tudo, quando a gente vai lá prestar as contas, né, bate lá na porta de São Pedro, vai falar assim... Olha só, o que você fez, como você... Não é quantas pessoas você empregou, não é quantas empresas você abriu, não é quanto dinheiro você juntou, não é sobre isso. Eu acho que tudo isso faz parte de um processo que faça sentido para você, mas que ao final disso você evolua como pessoa. Então, eu acho que todo o nosso bate-papo, eu acho que foi, no final das contas, foi muito sobre isso, né? Foi sobre como a gente vem evoluindo como profissionais, né? E eu acho que quando a gente evolui como profissional é um reflexo da nossa evolução como pessoa, né? Maturidade para a gente entender quando a gente lida com outros profissionais sobre nossa gestão, que são pessoas diferentes da gente, que a gente não é melhor nem pior, que somos diferentes, né? Temos visões diferentes de mundo, e isso ajuda a gente a liderar pessoas. Eu acho que quando a gente cuida do nosso corpo, a gente tenta evoluir como pessoa mesmo, de ser resiliente, de entender que a gente pode mais. E quando a gente cuida do nosso espírito, a gente evolui como pessoa no sentido de empatia, da gente olhar para o outro, que essa é a nossa realidade, mas que não poderia não ser, né? Que na verdade a gente só nasceu num lugar diferente, né? Que na verdade a gente poderia ter nascido em qualquer um desses lugares e que isso não é mérito, a gente não conquistou onde a gente nasceu. Simplesmente isso foi dado a gente como uma dádiva, né? Então que a gente possa olhar para o outro, e eu acho que a gente recebe, eu acho que é um ciclo, né? Quando a gente vai recebendo e dando, eu acho que é isso. Essas são as pessoas que recebem, né? São as pessoas que podem realmente dividir. Então, saio daqui realmente transformada, reflexiva. Muito obrigado pelo seu tempo. Fiquei muito feliz. Pela sua presença aqui com a gente. Você é uma entrevistadora nota 10, então eu preciso levar você para nossa TV lá. Olha, gente, viu que elogio? Olha, porque antes de começar, falei assim, eu tô nervosa, né? Porque, imagina, bater um papo, nem vou dizer entrevistar, porque assim, nem tô nessa categoria, né? Bater um papo assim com um diretor de um jornal que tá sempre contratando pessoas, um diretor de uma TV. Olha, recebeu um elogio desse no final, gostei, hein, gente? Mas quem me conhece sabe que eu não sou de jogar confete, eu não jogo mesmo assim, não sou mesmo, detesto esse negócio de jogar confete, quem não merece, ficar puxando o saco, só tem um cara muito fechado. Mas você é surpreendente. Você é uma coisa... gente? É verdade. Você acho que poderia avançar em outras frentes também. Tá vendo? Uma fisioterapeuta avançando, hein? Bacana. Fica aqui o convite. Muito obrigado, Fábio. Tá. Quer deixar algum contato do jornal? Como que as pessoas acham você, o jornal, para poder acessar? Quais são os canais? Eu tô na minha rede social mesmo, só uso Instagram, que é o Fábio Paes _. Lá o nosso site j3news.com. Então, super tem muita fácil. Matéria também no Instagram do J3 News, é super legal, porque ele vai mostrando tudo que está tudo que tá falando, a gente divulga tudo isso, né? A gente não tem... Eu costumo dizer assim que eu tenho as minhas preferências ideológicas, políticas, religiosas e tudo mais, mas o jornal não pode ter. Eu não posso levar as minhas paixões para dentro do jornal e eu acho que é isso que faz o sucesso do jornal. As pessoas abrem e percebem que é um jornal plural. Com certeza, um super sucesso.
Parabéns, né, por tudo que você vem desenvolvendo e mudando o jornal durante toda essa trajetória, essa sua visão, né, de crescer, de mudar, né? Eu acho que foi uma baita aula pra gente de tudo que você construiu durante a sua trajetória e eu tenho certeza, me ajudou muito, que vai ajudar muita gente que escutou a gente. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado também, Deus te abençoe. Amém.